Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h37 aqui pela Rádio Estânio Santos. Você que estava acompanhando a nossa programação musical ou está ouvindo até o momento, né? 24 horas no ar com música internacional, com especiais todos os finais de semana, e vem muito mais novidade para você. Além dos nossos blocos com informações de todos os segmentos, da indústria, do comércio, da tecnologia, do futebol, do trânsito, de porto, de aeroporto, tudo isso você tem aqui 24 horas no ar com a Rádio Star News. Venha participar disso, venha se juntar ao time de anunciantes do nosso programa, da nossa rádio, da nossa plataforma, para que você tenha aí, junto com você, os seus clientes e todos nós no dia a dia, para trazer informações. Hoje, quarta-feira, 27 de março de 2024, hoje é o dia do circo, né? Então, para aqueles que trabalham em circo, bom dia. Circo, nós, como éramos menores, vimos mais circos, né? Hoje os circos são mais diminutos, não temos mais tantos circos. E hoje também há algo ligado ao circo, que é o Dia Mundial também do Teatro. Então, parabéns aos circenses e àqueles que trabalham no teatro, profissões aí da arte, né? Contemporânea em todos os países, em todo o mundo. O circo faz parte da história aí da diversão, do entretenimento do público e também o teatro. Bom dia para você que está aqui na Baixada Santista, no interior de São Paulo, em outros estados. Um abraço especial, meu querido Sérgio, o seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, trabalha com logística de educação. Um abraço ao senhor Bedinho, um abraço ao Bento em Florianópolis, um abraço ao Arthur Itajaí, Santa Catarina, né? Vamos dar um abraço para a Meire. Agora eu vou sair do Brasil, vamos para a Tailândia. Bom dia, Meire na Tailândia. Para você que nos ouve, você pode nos ouvir. É muito fácil, anota aí. Pelo nosso site radioestanilsantos.com, não tem BR. Você pode nos ouvir pelo nosso app, é só baixar pelo Google Play. Ah, Edu, eu quero ouvir diariamente, né, com áudio e vídeo. Então pode baixar também o app Radiosnet para Android e iOS. Você vai lá, baixa Radiosnet, coloca Rádio Star News Santos, você nos ouve e nos vê em Android e também iOS, também em radios.com.br, facebook.a.ponto e Facebook Rádio Star News Santos. E se inscreva no nosso canal, é o canal oficial Ponto a Ponto, dê o seu like e sugira. Bom dia, Virgínia. Quarta-feira, semana passando voando, feriado na sexta-feira, Páscoa no domingo, e hoje, né, dentro do programa, o Ponto a Ponto abre espaço para quem? Para o painel do Porto. Vamos falar com um especialista hoje do programa, inclusive já até mandar um abraço, né? Ele estaria conosco, mas aconteceu um acidente aí, não sei se foi doméstico, se foi na rua. O nosso querido Fernando Wagner Chagas, né, estaria conosco aqui, especialista em finanças do município, e vamos falar muito sobre a questão portuária, sobre o que o governo de Santos, a prefeitura, precisa investir em relação a isso. Mas vai ficar por uma outra data, mas o especialista está aqui. Bom dia, Virgínia. Bom dia. É isso aí, está conosco aqui também o nosso querido Emerson Dias, ele que é engenheiro, é gerente da Refibras aqui de Santos, mas para todo o Brasil. Vamos falar muito sobre essa questão portuária e com uma notícia bastante alvissareira, né? O ministro Silvio Costa Filho, que muita gente tinha dúvidas, reticências, colchetes, abre aspas, e parece estar numa empolgação com os portos brasileiros, uma empolgação boa, viu, gente? Ele anunciou o investimento de 78,5 bilhões do governo federal na infraestrutura portuária. Isso significa para que todos os portos brasileiros sejam ali colocados numa esteira de investimentos. Meu querido Emerson Dias, bom dia. Isso é uma notícia assim que nos deixa bastante felizes, até porque precisamos lutar para que tenhamos portos cada vez mais modernos. Bom dia. Bom dia, com certeza. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, feliz de estar aqui com vocês. Na realidade, eu fico bem feliz com o trabalho que o Silvio está fazendo, né? Está sendo uma grata surpresa, né? Pelo menos o interesse dele pelos portos, né? É algo diferente da gestão anterior, né, dele, que na realidade a gente não viu esse ímpeto todo em fazer a coisa realmente acontecer. Muito bem falado. Então, na realidade, torço para que realmente esse investimento aí venha mesmo, porque nós precisamos investir em infraestrutura, né? Hoje, cada dia mais, o Brasil bate recordes e mais recordes, seja na safra de grãos, seja com frutas, mas nós precisamos escoar isso.
né? E nós precisamos ter uma infraestrutura adequada nos nossos portos para que a gente consiga, com sucesso, né, enviar essa carga para fora, né? E já que está crescendo cada vez mais, está se colapsando. Não só o Porto de Santos, mas vários portos do país aí estão entrando em colapso por conta da falta de infraestrutura. Então, que isso venha, que venha mesmo somar aí para que a gente possa estar cada vez mais crescendo e melhorando a nossa economia. E nós vamos falar muito sobre isso. O ministro Silvio Costa Filho, havia dado uma indicação de algo em torno de 50 bilhões de investimento, mas, segundo ele, conversando com o presidente Lula e principalmente com o Fernando Haddad e até com o presidente do BNDES, os investimentos virão. Então, de 50 bilhões, saltou o investimento para 78 bilhões, o que nos dá uma sensação, 78,5 bilhões, 78 bilhões e meio de reais, investimentos em infraestrutura. Isso, ele que participou recentemente em alguns eventos, esteve junto com autoridades e disse que não dá para parar, que a logística brasileira precisa ser competitiva, e ele tem razão. E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, na última segunda-feira ainda, que os 50 milhões foram ultrapassados. E agora tem que se pensar em mais. E alcançou a marca dos 78. A gente vai explicar bastante sobre isso. E vai lembrar que existe toda uma agenda, né, portuária para que isso possa acontecer. E o BNDES aprovou um financiamento de 495 milhões de reais para a modernização já do Porto de Paranaguá. Veja só, quase 500 milhões de reais só para Paranaguá. O que é importante, você conhece tão bem Paranaguá, pode dar uma aula aqui para os nossos amigos, né, daqui da Baixada Santista e de todos os pontos aí do Brasil. Quando a gente fala em 498 milhões, é importante frisar só um porto, e só uma etapa agora em relação à modernização do Porto de Paranaguá, que é um porto bastante interessante quando a gente fala em termos estratégicos também do sudeste do país, ligando com o sul. Com certeza. Quando a gente fala em Paranaguá, a gente fala principalmente dos grãos, sim, mas não só dos grãos, porque hoje é o porto que mais movimenta contêiner refrigerado no país. Olha só. Em função do frango. Todo frango ele é escoado por Paranaguá. E a gente conhece, é uma cidade pequena e tem uma movimentação muito grande de caminhões, então precisa se investir em infraestrutura para que a gente consiga escoar e dar qualidade também para quem vive em Paranaguá, né? Exato. E o ministro Silvio Costa Filho esteve na Fiesp em São Paulo e foi quando anunciou esse investimento e trouxe, eu vi algumas imagens, tirando sorrisos dos empresários, sim, que começam a entender o seguinte: por que não investir na indústria novamente? Isso independentemente de governo, viu, gente? Do governo que passou, do governo que está. Se você tem condições, você tem um mercado, um ambiente, um clima para isso, né, Emerson? Sim. O empresário brasileiro, ele mesmo vai investir. Ele mesmo vai acreditar que tem esse potencial. Mas não só pela questão da causa política, causa pública, mas o mercado internacional está sinalizando isso, né, Emerson? Que nós precisamos investir nos nossos portos, também aeroportos. O ministro está tão empolgado, e eu quero que ele faça o 100%. Eu sou daqueles que prefiro torcer a favor do que contra. Mas ele não falou só de portos, vamos falar de aeroporto. Ele na segunda-feira, ele desvendou aí uma notícia que estava meio intramuros, né, que também em relação ao aeroporto de Congonhas, transformando, sim, o aeroporto de Congonhas também no aeroporto internacional. Não sei se você ficou sabendo. Não tinha ouvido falar. Então vamos falar também sobre isso, de porto a aeroporto, porque também um liga ao outro. Mas quando a gente fala no investimento de primeira monta como esse para o Porto de Paranaguá, é importante. E nessa semana o ministro Silvio Costa Filho também, ele apresentou na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo um plano de investimentos que contempla 78,5 bilhões de recursos. E esses recursos devem ser destinados até 2026. Se pensarmos que a gente está quase no meio de 2024, então você termina 24, senta em 25 e 26. Você tem 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses para investir. É um período bom para investimentos, até porque obras não são feitas de um dia para o outro, né, Emerson? Com certeza. O importante é que venha, né? Que venha, e porque estamos precisando. A gente falando aqui sobre Santos, a gente já falou várias vezes aqui na rádio, já está um colapso. Exato. Né? E a tendência é que nos próximos anos praticamente pare aqui a entrada do nosso porto aqui, por conta do volume que vem crescendo dia a dia, né? Então, que venha logo esses investimentos, que essas obras comecem o mais rápido possível, para que a gente tenha condições, inclusive, né, de melhorar a estrutura do nosso porto aqui, né, em si. Exato. A gente vê muitas obras anunciadas, a gente vê a questão do túnel, a história do túnel que sai, não sai. A gente vê essa questão, que não vire uma lenda, né? Isso, a mudança, a reestruturação do Valongo, né? A gente vê tudo isso acontecendo, mas por enquanto a gente não está vendo nada de infraestrutura para acesso a esses locais, né? E vale destacar que o ministro também colocou, acho que muito pertinente o comentário do ministro, que é um jovem ministro, né? Ele sucedeu aí o ex-ministro Márcio França, não que querendo diminuir ninguém,
Mas me parece que o ministro Silvio Costa Filho veio com uma energia positiva, uma energia a mais, né, Emerson? E ele disse: queremos trazer o setor privado para prover esses investimentos também, que serão fundamentais para o Brasil, sobretudo pensando no desenvolvimento econômico e na geração de emprego. Ele pensa que até 2026, mais de 20 mil empregos vão ser gerados no setor portuário. E eu acredito que isso possa acontecer, né, Emerson? Com certeza, com esse investimento chegando, com certeza vai acontecer sim. E o porto é muito importante. E ele anunciou, sem dar nomes, que aí era muita coisa também, né? Ele já anunciou, mas ele disse o seguinte: eu já tenho várias empresas nacionais querendo investir, mas já existem pelo menos de 10 a 15 grandes grupos internacionais que têm intenção de investir em terminais portuários, investir em reformas, em novos berços, em uma situação logística diferente. Até porque ele disse que os chineses vêm de forma contundente para o Peru. Sim. Mesmo os chineses entenderam o seguinte: se o Brasil prover um ambiente saudável para negócios, eles também virão mais para o Brasil para investir. Então, o ministro acredita que, com a determinação do atual governo, com a determinação dos pares dele, esse diálogo vai ser muito produtivo e nós teremos aí. E aí nós vamos ao intervalo, na volta a gente vai entrar muito nisso, mas ele acrescentou o seguinte: 17 estados, né, que têm infraestrutura, nesse momento o governo já vai investir uma previsão de 54,8 bilhões de investimento na infraestrutura de terminais portuários para 17 estados. Quando a gente fala em 17 estados, Emerson, a gente está falando praticamente toda a nossa... Praticamente todos os portos. Não é isso? Sim. Quantos portos hoje a gente tem de grande monta? Bom, principalmente na minha área, falando de container, em torno de 17, 18 portos, sim. Então, a gente está avaliando... E, olha, vamos ser sinceros, nós estamos em Santos, mandar um abraço para o pessoal do Rio, de Paranaguá, de Santa Catarina, da Bahia, onde nós temos portos. Nós temos que ter a visão de todos os portos, né, Emerson? Com certeza. Todos os portos. Com certeza. Até porque a gente tem várias situações diferentes de embarque em cada porto, né? No Nordeste, principalmente a fruta, quando a gente fala em container refrigerado. A gente tem região sul do país que tem o frango, tem a carne também que vem do Mato Grosso, escoa também por Paranaguá e Santos. Então, em cada localidade tem a sua importância, de acordo com o que é produzido em cada região, né? Eu não sei, viu, Emerson? E nós vamos ao intervalo, mandar um abraço para os nossos amigos também, mandar um abraço para o meu querido Rogério Perim, em São Bernardo do Campo, um homem que conhece muito de logística. O ministro também, olha quanta notícia, ele declarou o seguinte, que 47,44 bilhões se referem ao período só até 2026. Ele quer contemplar 78 bilhões, mas... você vai por etapas. É aquela história que você vai construir a sua casa, você vai por etapas. Sim. Até finalizar a obra. Senão você acaba se atrapalhando. E de acordo com o próprio governo, ele já transmitiu isso para o mercado, que a licitação de novos arrendamentos é uma das estratégias para trazer melhorias para o setor, com foco na redução de custos e para os usuários dos serviços. Nessa direção estão previstos 16 leilões que devem somar 7,9 bilhões de recursos a serem destinados aos portos brasileiros. Os leilões vão ocasionar o quê? Recursos. Sim. Os recursos vão ser simplesmente... entra o recurso, ele já é aplicado em obras de infraestrutura. E quando você tem aí essa visão, inclusive tem uma visão também muito importante, também, né, de pessoas que são ligadas ao setor, para que a gente possa contemplar isso, e para falar a respeito. E o primeiro porto a receber agora investimentos vai ser Paranaguá. Serão, repito, 495 milhões de reais para a modernização da infraestrutura logística do porto. Paranaguá, o Emerson, para que as pessoas tenham ideia, é um porto de médio porte. Qual seria o desenho de Paranaguá para os nossos ouvintes? Em termos de movimentação, hoje ele é o segundo porto que movimenta mais no país. Sim. Perderia só para o porto de Santos, que é o de uma movimentação, mas ele, com esse investimento, vai, com certeza, ampliar. Com certeza, ele vai ter condições de melhorar a estrutura. Existe eu já ouvi falar que vai ter um investimento para crescimento, vão criar mais 2 berços de atracação lá em Paranaguá. Isso. Então, se você tem condições de atracar mais navios, você precisa ter uma infraestrutura adequada para você poder escoar toda essa mercadoria que chega e sai do porto, né? E segundo o ministro também, gente, olha quanta coisa, hein? Eu tinha que ir para o intervalo, mas estou passando aqui para a gente ter esse briefing. O projeto possui investimento total de 647 milhões de reais. Em comunicado enviado à imprensa, o banco, o BNDES também, se cotizando com isso, informa que o sistema de recepção
opção de carga e descarga ferroviária de grãos e farelos, que o Emerson acabou de falar agora, e os terminais destinados à exportação serão implementados para facilitar o escoamento de produção. No mesmo pacote está a adequação do sistema rodoviário e ferroviário da região leste do porto. Perfeito, excelente. É o que precisa mesmo na região, é isso, adequar a estrutura de acesso ao porto. É o que o Muniz, você e os nossos convidados, o Nível, comentou aqui. A gente precisa chegar, entrar e sair do porto. Com então, certeza. Você entra com a carga ou sai com a carga. Se a gente não Com certeza. pensar nisso, não tem porto. E como essa carga chega? Ou através de caminhão, ou no caso de Paranaguá, a ferrovia funciona muito bem também. Então, você precisa dar condições para que se trafeguem caminhões, para que se tenha uma ferrovia com condições adequadas para poder transportar esses grãos. Algo que me chamou muita atenção do ministro também, falando com autoridades na Fiesp, com empresários, foi o entrosamento do governo paranaense. Segundo ele, o governo paranaense está muito antenado, então Sim. tudo que é solicitado para o governo paranaense, o Emerson, é feito com rapidez. Então, por exemplo, você precisa lá de uma série de certidões, liberações para obra, liberações ambientais. Então, o governo do Paraná procura rapidamente equacionar essas questões, porque quanto mais rápido você equaciona, mais Sim. rápido a obra pode ser providenciada. E com investimento, ela acontece. Eu só vejo que o governo do estado precisa agilizar muito a concessão da rodovia que desce para Paranaguá, porque já está um tempo, está abandonada, uma série de acidentes, uma série de problemas que está atrapalhando o fluxo das pessoas, né, o acesso ao Paranaguá, mas também do porto também. Então, veja lá, né? E essa iniciativa insere dentro desse contexto, segundo o próprio ministro, com o BNDES, o Plano Azul, que envolve aí o apoio de diversas frentes relacionadas à economia mar, infraestrutura, logística, inclusive a logística para chegar ao porto. Essencial aprimorar a questão operacional e minimizar o conflito porto e cidade, melhorando a qualidade asfáltica, melhorando a qualidade de tráfego e, principalmente, a logística de entrada e saída de todo o canal portuário, reduzindo também cerca de 70% da emissão de CO2 na região portuária de Paranaguá. Isso foi passado pelo ministro e contemplado pelo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Então, eu estou falando de um porto que é Paranaguá. Sim. Você imagina se essa logística for ampliada para todos os portos brasileiros, que a gente fala que logística é o ponto que mais esbarra nessa questão toda, que é para dar uma qualidade melhor, né, Emerson? Com certeza. Espero que realmente isso aconteça. Olha, né? muita coisa, né? Com certeza. Pelo menos a expectativa é muito boa, né? Vamos ver se realmente vai acontecer e quando vai acontecer. Exato. Né? A gente está falando de anúncios do ministro, anúncios do governo, mas a gente quer que isso passe do anúncio para a prática. Mas às 8 horas e 53 minutos, a gente vai a um rápido intervalo em nome de, já que a gente está falando em logística, M. Muniz Logística, soluções em comércio exterior, completou 25 anos a M. Muniz Logística, esteve na Intermodal, mostrando todo o seu cabedal de conhecimento, o seu potencial com todas as certificações, com toda a sua frota e com todo o seu preparo da equipe. Então, se você precisa de uma empresa para fazer logística, para fazer despacho aduaneiro, com todas as certificações, já sabe, Muniz Logística, soluções de comércio exterior. É só você entrar em contato pelo mmunizlogistica.com.br. Também saudar aqui a Forte Vistorias Automotivas, que são 9 endereços. Nosso querido Tiagão, né, o Tiago da Forte Vistorias, que tem 9 endereços. Nosso monitor você tem todos os dias. Santos, Joaquim Távora 141, vai até Itaquera, em São Paulo, pertinho do Santos joga hoje, hein? À noite contra o Red Bull Bragantino, o RB Bragantino, mas você tem Guarujá Demar de Barros 2765, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, Antônio Américo 230 em São Vicente, na Kennedy, na Praia Grande, lá no 547 na Kennedy, mas tem na Kennedy na Aviação, a primeira Boqueirão, Aviação você tem na Kennedy 4.438, tem na Vila Mirim, Ministro Marcos Freire, lá no 31.523, tem Santa Branca, no Vale do Paraíba, hein? Lá na Capitão Constâncio Santana 368 e na Avenida Itaquera 2.428, Jardim Maringá. Olha quantas, são 9 endereços, são 9 lojas da Forte Vistorias Automotivas para você. Também falando da Enge Plus, onde a qualidade faz a diferença, que convida você a morar em Santos, hein? Perto de tudo. Esse aqui é o Mykonos que vai ser entregue agora. Você acessa engplus.com/Mykonos. Restam algumas unidades para morar bem em Santos, com a qualidade de um projeto maravilhoso, que tem um vídeo no monitor para você. Mas eu convido você a conhecer também o Ilha de Malta, esse super mega projeto que está sendo erguido num local maravilhoso. Sabe onde é? Almirante Cocker 32, no canal 5. Acesse engplus.com/Malta. Processo construtivo acelerado de um lindo imóvel com tudo que você precisa, piscina, academia, brinquedoteca, grill, sala de jogos, espaço gourmet, tudo para a sua família num ponto ótimo da cidade de Santos. E por fim agora, essa maravilha que surgiu agora, lançada há um pouco mais de 40 dias, que é o Bali, viu, Emerson? O Bali é algo fantástico,
O Mykonos e o Malta são referências, e o Bali não foge à regra, vai na mesma linha. Para que você tenha ideia, 2 e 3 vagas de garagem, tomadas elétricas para carro elétrico. 3 suítes, né? 3 suítes, 2 e 3 suítes de 98 a 158 metros quadrados. Você tem fechaduras eletrônicas, fazenda solar no alto do prédio, junto à área de lazer do prédio, depósito individual, que não pode ficar guardando as bagunças dentro do apartamento, não, você tem depósito individual, tudo isso na Prost de Souza, um lindo projeto, com esta vista, até melhor, né? Isso aqui foi uma projeção, mas o Barroso esteve conosco e falou, ó, a projeção ficou maravilhosa, mas a prática vai ser melhor ainda, e você deve entrar em contato com a Eng Plus, acesse engplus.com/Bali, ou ligue 9741836666, ou 32723676, venha morar com qualidade. A Eng Plus, a qualidade faz a diferença. Agora, se você quer morar em Santos, num conceito diferente, é o conceito Smart, são residenciais, são apartamentos menores, você tem 38, 57 e 67 metros quadrados, com plantas maravilhosas de uma construtora nova, jovial, que é a Engelife. Acesse construtoraengelife.com.br e vão morar pertinho da Afonso Pena. Esse prédio aqui, viu, Emerson, é um conceito diferente que a cidade não conhecia. São unidades menores, mas totalmente completo e montado. Sim. Você tem uma área de lazer enorme, né, com 3 espaços de lazer e conveniência, e já pegou. Mais de 60% da obra já foi vendida. Por quê? Porque traz um valor agregado. A partir de 355 mil, você já compra a sua unidade, com uma entrada de apenas 35 mil. Você pode dar o seu carro de entrada, que você já vai dar até mais de 35 mil. Sim. E aí você só vai retomar o pagamento com a entrega do imóvel. Daqui a 33 meses, 32 meses. Você acertou a entrada, acertou com a Caixa, com a Engelife, pagou a entrada, acertou o contrato, parou. Quando você receber a tua unidade, você volta a pagar sem juros e correção. Ótimo para investir e para jovens casais também, né? Isso aí. Ou para aquele que vem morar em Santos, quem sabe vem trabalhar no Porto de Santos, né? Sim. Opa, já quero chegar comprando meu imóvel em Santos para morar bem, né? Quem casa quer casa e quem trabalha aqui também quer casa. Rápido intervalo, a gente volta para falar muito sobre essa questão portuária, também em nome de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro. Você deu aquela batidinha, Comendador Martins, 191, em Santos, na Vila Matias. E também M. Rocha Contabilidade, nosso querido Marcelo Rocha, né, que convida você. Já fez a declaração de imposto de renda? Ainda não. Eu também não. Mas se você não fez ou precisa fazer, mrochacontabilidade.com.br ou 3022-3942. Virgínia, vamos no intervalo de cara. Hoje, Santos e Bragantino. Santos e RB Bragantino. Quem vence, Virgínia? Não sou boa para chutar, mas eu empata, depois um pênalti, Santos para o pênalti. Você não precisa ser bom para chutar aqui, precisa ser bom para chutar, são jogadores do Santos. Com certeza. Então, chutarem hoje, mas... Ganha nos pênaltis, Santos. Nos pênaltis? Sei lá. Tem gente apostando. Quanto sofrimento, hein, Virginia? Faz pra porque gente, o Santos não está tanto assim, né? Tá meio meia boca, né? Por isso. Vamos ver, vamos esperar, daqui a pouco a gente comenta também. Vamos a rápido intervalo. Participações. Diga lá, Virginia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Davi Colantoni, muito bom dia a todos. Rio está na live. Muita chuva na cidade maravilhosa. Olha aí, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Vamos ao intervalo, um abraço para o Davi lá no Rio de Janeiro. Chuva aqui também amanheceu chovendo, viu? Tempo escurinho, tempo fechado, mas a temperatura até agradável. A gente vai ao intervalo e volta com um abraço aí para o Davi lá no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cidade do Sérgio Cabral. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora.
Excelente localização com a qualidade em G Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/bale. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 9h04. Deixa eu mandar um abraço para o Silvio, que está lá na Pompeia. Não a Pompeia de Santos, a Pompeia de São Paulo. Diz que o Santos hoje perde de 2-1. Ô, Silvio, tá achando que você tinha falado 2-1 para o Santos? Diz que o Santos perde 2-1 no tempo normal, que o Bragantino tem mais time. E, segundo ele, quem vai fazer a final do Paulista será Bragantino contra o Palmeiras. Ontem nós tivemos um convidado que falou, o Aldo, que falou que vai ser Bragantino e o Novo Horizontino. Já tivemos essa final. É difícil. Acho que o Santos tem chance? Tem. Mas vamos esperar. Daqui a pouco o Emerson também comenta. Você também perguntou aqui embaixo, falou sobre... A gente está até comentando isso, viu, Silvio? Em relação à ponte, né? Se podia ser um exemplo do que não fazer em Santos. Vamos até guardar as devidas proporções. Vamos pegar aqui, antes da gente voltar a falar do assunto portos aqui, o acidente que mobilizou a atenção da imprensa mundial com o navio. O navio, se não me fala, é de bandeira chinesa. É de Singapura. Singapura, perfeito. Isso. Singapura. Completamente lotado. O detalhe que você percebeu, não caiu um container no mar. Não. Não caiu Porque nada. Ele pegou no impacto frontal, né? Então... A gente percebe a segurança, né, de como eles são fixados no navio. Sim, e foi uma situação muito, muito triste, né? E estranho que ninguém disse o que realmente aconteceu, né? Porque quando você tem uma situação como essa, você deveria ter um prático a bordo, né? Que ele saberia exatamente o que aconteceu, por que causou o acidente, né? E outra, ele navegou durante 30 minutos assim. Pois é. Até o impacto. Pois é, fala-se que teve problema em um dos propulsores e isso afetou
a questão da direção do navio. Será mas... que esse período de 30 minutos não poderia ter sido evitado o choque com... Até o Silvio perguntou, falou-se muito de fazer uma ponte, né, Silvio? O canal... É que o canal de Santos tem características totalmente diferentes, né? Totalmente, Não é aquela travessia lá de Baltimore, que ela é mais larga, é uma ponte que você tem as cabeceiras de concreto e aquela parte era em estrutura metálica. Sim. Vale lembrar que o presidente Joe Biden ontem já disse que o governo norte-americano já vai liberar recursos para que ela seja... De forma imediata. Imediata, para ser reconstruída agora. Claro que toda ponte que você tem lá uma estrutura dentro da água e que ela tem esse risco, né, Emerson? Com certeza. Como o ouvinte citou aí, serve como exemplo, né? Existe esse risco quando você fala em ponte, né? Não é a primeira vez que aconteceu isso, nem vai ser a última. Então, se existe esse risco... A nossa ponte aqui, se fosse construída, você vai lembrar do projeto, ela não teria nada na água, a sua estrutura seria nas laterais do canal, de um lado e do outro, mas não teria nada sobre a água. Então, você evitaria aquele choque de uma... Mas não invalidaria também de um navio, como aconteceu ano passado. Você lembra que o navio perdeu o controle e foi para o atracador, sim. Você poderia ter também um caso de um navio. Então, classifica-se como mais seguro o túnel justamente por isso. Porém, tem a questão da profundidade do nosso canal, né? O nosso canal, hoje comenta-se que a obra é para que um túnel tenha uma profundidade de 21 metros. Sim, se for dessa forma, perfeito, né? Mas também, se você faz uma ponte também, você limita a altura também. Então, são coisas a se estudar. Eu sou do time que é a favor do túnel. O túnel é muito mais prático, se a gente imaginar em relação ao que você vai fazer, a segurança, a evitar futuros problemas com relação à estrutura no ar. Claro que aquela ponte, eu me recordo até de ter conversado com o saudoso Armênio Mendes, num programa que eu tinha em televisão. Ele falou, Eduardo, eu imagino que uma ponte com mais de 80 metros de altura não seria ideal para colocar aqui na ponta da praia, né? Muito alta. Eu não sei como vai ser o crescimento dos navios futuramente. Quando a gente fala em navio, por exemplo, de containers, não que eles sejam tão altos, mas com a carga... Qual é uma altura máxima que você tem conhecimento, Emerson, de um container no navio? Bom, você imagina que no navio a altura do deck para cima são 7 containers. 7 containers. Considerando que tem 2 metros, quase 2,5 metros cada um de altura, então você tem. São 7 para cima, 7 para baixo. Aí são 14 containers, do fundo do porão até em cima. Isso. E você multiplicar essa conta aí pelo que o Emerson falou, e vale lembrar, esse navio de Singapura, lá de Baltimore, ele tinha aproximadamente 300 metros de comprimento, completamente chapado, né, lotado de containers, e a gente percebe que a imagem, como o Emerson falou, tem um apagão, volta o apagão, volta, e ele vai direto, né? E aí foi perguntado, não foi o Silvio, acho que foi o Matheus, isso, foi o Matheus, pô, mas ele não poderia ter jogado âncora? Não dá. A âncora não é segurar, né, Emerson? A tua experiência de engenharia aí, trabalhando nessa área, haja âncora para segurar um navio. Imagina o peso daquele ali, não é assim. Ele está arrancando tudo, né? Sim. Então, o que parece realmente faz sentido é a questão do propulsor mesmo. Agora, a equipe dentro do navio, você que já esteve embarcado, você já tem o teu filho, né, embarcado algumas vezes. Sim. Como é que funciona isso? E aí, esse foco, deixa eu mandar até um abraço pessoal lá da praticagem de Santos, que a gente fala o trabalho fundamental da praticagem. Que a praticagem, ela já antecipa, né? Porque ela acompanha a embarcação no sair e no entrar, ou no entrar e no sair. Eu tive uma experiência quando eu fui para os Estados Unidos, né? E aí eu acompanhei todo o processo, desde o momento que o prático subiu a bordo para poder fazer o acompanhamento. Era um jovem, até ele chegou de bonezinho. Eu lembro que ele virou o boné para trás, assim, assumiu o comando do navio, e é um negócio impressionante, é um trabalho muito bonito e de muita responsabilidade, né? Então, ele conhecia o canal, os acessos, passou por debaixo de ponte também, como aconteceu nesse caso aí de Baltimore. Então, é um trabalho impressionante o que o prático faz. Então tá aí, né? A gente, inclusive, vamos remarcar de novo, né, Virgínia? A gente teve problemas aí com o presidente da praticagem para participar conosco, para falar disso. É fundamental esse trabalho da praticagem, a nossa praticagem de primeiro mundo. Sim. A gente percebe que o Brasil, praticamente, a gente tem um mínimo de acidentes em relação a canais portuários. Qual é o canal de porto do Brasil, Emerson, que você conhece? Você conhece todos aí? Que você acha o mais dificultoso para entrada e saída de embarcação? Cara, eu penso que seja o de Santos. De Santos mesmo? Sim. Que acontece, inclusive, uma você manobra... tem
por conta é um canal extenso, né? Precisa se fazer manobra. Claro, existem canais críticos para se fazer manobra. Exato. Mas o acesso pelo tamanho do porto, né? São quase 14 quilômetros aí, Exato. a extensão entre as duas margens aí. Então, eu acredito que o de Santos requer bastante atenção. E tem travessia de balsa, tem uma série de coisas. Né? Você tá isso e mais, né? Tem todo um trabalho de manobra desses navios dentro do cais do porto. Quem tem a oportunidade, quem já viu, quando o painel do porto, a gente vai ter umas novidades em breve aqui nos próximos programas, a gente até pode mostrar a imagem no monitor. É um negócio fantástico, né, Emerson? O navio fazendo a manobra no canal do porto, isso é navio de carga, navio de passageiros. Diga lá, Virgínia, diga lá, e depois eu vou dar informações aqui. Olha uma informação bacana, já que eu falei de Paranaguá, eu falei do Paraná, a cidade de Curitiba foi considerada a capital mais igualitária do Brasil, e Porto Velho, a mais igual do Brasil também. Então, você pega lá de baixo, a mais igualitária, e lá de cima, a menos, né? A gente pega Porto Velho e pega Curitiba. Salvador registra a pior taxa de desnutrição infantil de todas as capitais. Olha como o Brasil precisa acrescentar muita melhoria, né? Curitiba com qualidade, a questão da igualdade muito maior. Porto Velho, mais desigualdade. Salvador tem a taxa de desnutrição infantil a maior do Brasil. Ei, Bahia. Mas diga lá, Virgínia. Eduardo Júnior, bom dia. Eduardo da Rifebras, a questão do navio, o acidente deu um pane no sistema elétrico, o que deixou o navio às cegas e sem comando. Tempo fechado no Guarujá. Forte abraço a todos. Boa. Como é o nome? Eduardo dele? Eduardo Monteiro. Eu tinha ficado com essa ideia aí. O Edu já ajudou aí, Edu. Obrigado, é isso mesmo. Porque eu ouvi gente do Brasil, vi gente de fora, vi comentários lá, fiquei traduzindo, mas basicamente o Edu, ele resumiu, né, o Emerson? Alguma coisa aconteceu ali, a gente vê como você comentou, ele apagou, acendeu algumas vezes. O capitão da embarcação, ele deve ficar em pânico, né, Emerson? Com certeza. Falando que vai bater, vai bater, e outra. Poderíamos ter tido uma tragédia muito maior. Pois é, se tivesse totalmente liberada a ponte, né? Você imaginou pessoas fluindo ali, passando? E o horário também. Né? Era madrugada, Exato. Né? Imagina se fosse num horário comercial. Exato, durante o dia, com a ponte... A temperatura da água é em torno de 8, 9 graus, né? Você já imaginou, claro que, guardadas as devidas proporções, a gente atravessando a ponte Pêncio, se fosse o caso, e você está na ponte, de repente você vê um navio vindo, e o navio pega a ponte. Nossa, é que ele não passa navio, graças a Deus. Mas essa é a sensação de que ele está numa ponte, de repente vem um navio, e esse navio, ele está abaixo da ponte, ele não está na altura da ponte, mas a estrutura do navio pegou num dos seus pilares, né, de sustentação, que é uma ponte metálica que vai derrubar. Sim. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ali a questão portuária do Rio de Janeiro, tem a ponte Rio-Niterói, que ela é de concreto, mas ela tem umas proteções. Tem toda uma estrutura de molas, né? Exato, concreto, tem os retentores, o navio para não chegar. Existe até visitação para você conhecer essa infraestrutura da ponte. Eu vi uma vez eu vi a imagem, você vê até ela balançando, né? Sim. É um negócio interessante. E dizem que se ela não balançar, ela cai, né? Exatamente, precisa ter. Precisa ter o balanço. O Porto de Natal também. Porto de Natal. Uma ponte muito bonita, também o navio passa por baixo da ponte, mas ela limitou o crescimento do porto. Entendeu? Olha lá. Turisticamente, se você olhando a ponte, é maravilhosa. Mas tecnicamente, acabou diminuindo a capacidade de entrada e saída. Totalmente. E o Edu levantou bem essa lebre aí da questão da pane, né? Uma outra notícia aqui que a gente fala de Porto, o ministro Silvio Costa Filho estima que investimento de 50 bilhões no setor portuário no Brasil, já nesses primeiros 3 anos, 24, 25 e 26, gerando 20 mil empregos no setor diretos. Quando a gente fala em infraestrutura e fala em gerar emprego, por exemplo, a Refibras, que você é engenheiro, é gerente, está sempre de olho no mercado, porque novos clientes vão ser conquistados. Eu me recordo, Virgínia, quando a gente estava passeando, foi na época da Copa do Mundo de 2022, onde foi? Foi Campos do Jordão. Lá eu conheci 2 cidadãos, olha que bacana, um sentado de um lado do outro, eu no meio ali, né? E um dizia que ele era da Bahia e que a família dele toda era produtora de frutas. E o outro falou, peraí, mas a minha família tem uma empresa de logística que vai buscar fruta de caminhão. Ficou um papo, e eu ali no meio ouvindo, falei, vou entrar nessa conversa. Eu moro em Santos. Você mora em Santos, rapaz? Mas mando muita coisa para lá. A gente tem... Então, a gente percebe que o Brasil é um país com dimensões continentais, Emerson, que a gente pode imaginar que investimento não pode justamente ser só num porto. Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá. Temos que investir em todos os portos. E quando o ministro fala dos próximos 3 anos de investimento,
é necessário mesmo que eles não parem. Com certeza, em todos os locais, como você citou, ano a ano batem recordes, né, de safra de soja, frutas. Quando eu falo fruta, falo do melão lá de Mossoró, a manga lá de Petrolina, a uva lá de Juazeiro, na Bahia. Então, ano a ano crescem a produção. E você precisa escoar isso com qualidade. Né? Então, você precisa ter infraestrutura. No caso dessa carga de frutas, ela é mais rápida, né? Ela já chega para embarcar e ir embora. Tem que ser muito rápido. A de grãos já não é assim, né, Não. o Emerson? A de grãos já precisa de você ter ali armazéns para conter isso. O que houve, principalmente no passado, a gente sofreu bastante quando travaram as estradas, era exatamente isso. Nós não tínhamos como armazenar esse grão. E eles eram armazenados em caminhões nas rodovias, né? Então, esse era um grande problema. Hoje melhorou um pouco, né? A gente não vê isso acontecer. Houve investimento, mas acredito que necessite de mais investimento. Quando o ministro fala em investimentos, manda um abraço para o Davi, para o Eduardo, o pessoal de Fortaleza, né? Os amigos do Emerson. A Milena, abraço para a Milena. Então, quando a gente fala em granéis, ou fala em produtos dessa forma, ou mesmo os containers, né? A gente tem aqui um exemplo do container aqui da M. Muniz, na carreta aqui da M. Muniz, você precisa de pátio. Só que você precisa de logística para isso, você precisa de entrada e saída, então você precisa de rodovia para entrar, rodovia para sair, você precisa de ferrovia. E a nossa malha ferroviária, o governo passado, começou a investir também em ferrovia. E deve continuar, esse governo tem que ter a mesma sensibilidade para isso. Mas é fundamental. Nós aqui comentamos, o próprio Marcos Muniz dizia, o nosso porto aqui de Santos tem um gargalo gigantesco, que só vai aumentar. Sim. Como é que faz, Emerson, para escoar essa produção? Investimento em infraestrutura, não tem jeito. Né? Você citou, até falando em ferrovia, uma curiosidade que tem, por exemplo, em Paranaguá. Paranaguá, a ferrovia funciona muito bem lá, né? Tanto para grãos quanto para contêineres. Só que só tem uma única descida da serra. E aí, às vezes, as composições, para fazer a logística para você descer, é muito complicado, porque você tem atrasos, muitos atrasos. Você só tem um ramal ferroviário. Um único ramal para poder descer. E aí você tem os ramais que vêm de Cascavel, de Cambé, né, e por aí vai. Né? E a gente reúne essa característica que, por exemplo, está se anunciando pelo governo também, o ministro falou, mas o governo do Estado de São Paulo, o ministro Silvio conversando com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, um novo ramal ferroviário para o Porto. Sim. Fora uma terceira pista para imigrantes contemplando o Porto. Seria excelente. Agora, nós temos o problema da serra, o problema da inclinação, né? E quando a gente fala em logística, tanto para o modal ferroviário como o modal rodoviário, tem estrutura, tem hoje tecnologia e tem engenharia para fazê-lo. Existe, com certeza. Como você falou, tem engenharia para fazer isso, não é algo impossível. Se a gente fez isso no início do século passado, porque hoje não iria conseguir fazer. Se a gente imaginar, né, o Emerson, e a gente que sobe a serra aqui, vocês que estão no Rio de Janeiro, tem lá as suas serras, mas todo o Brasil aqui, imaginar que a rodovia Anchieta é uma rodovia da década de 40, de 1943, 1945, né? Sim. É uma rodovia, assim, superada, mas está lá funcionando até hoje. Com certeza. E graças à Anchieta que nós conseguimos escoar toda a carga para o porto. Na verdade, alô, ministro Silvio Costa Filho, o Porto de Santos é refém justamente da rodovia Anchieta. Porque imigrante só serve para subir. Né? E, inclusive, o Muniz reclama, né, que a Anchieta deveria ser exclusiva para o caminhão poder trafegar nas duas faixas, né? Eu ouvi essa semana, Emerson, porque vamos lá, essa obra, o ministro Silvio falou e o governador Tarcísio dizendo o seguinte, a gente precisa fazer logo a terceira pista da imigrantes. Aí o prefeito de Mogi, ele declarou, tem que sair do Rodoanel Norte, já contemplar isso. Só que o licenciamento pode levar, tem um já feito, mas precisa ser feito um novo, porque eles perdem a validade. Mas só o estudo e o mapeamento, 2 anos. 2 anos é muito, gente. Então, aí, o governador perguntou para a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado, não dá para acelerar isso? E é fundamental que haja uma certa aceleração, né, Emerson? Porque se a gente perder esse time, os portos internacionais, e isso ganha do Brasil. Então, hoje a gente cresce em produção, né, mas não a infraestrutura não está indo. Já estamos entrando em colapso. E ano a ano vai aumentar ainda mais a movimentação. Então, se isso não for feito de forma rápida, vai colapsar totalmente. Quantos teus nós temos de movimentação no Brasil? Nossa, eu não tenho esse número agora. Por exemplo, um porto. Você tem o número de um porto? Bom, vamos falar numa operação de um navio. Né? Um navio você pode movimentar aí 1.200 containers. Porque falam que o Brasil mas pode-se falar em 3.000 movimentos num único navio. Num único navio. Imagina que
você tem cada vez embarcações maiores. Nós tivemos agora aquele navio de 366 metros quadrados. Sim, ele, tá vendo mais um aí. Então, ele tem a capacidade de 14 mil teus. Meu Deus, só um navio. Só um navio. Você imagine isso em todos os portos. Bom, às 9h20, só passando mais uma notícia aqui da área portuária, dentro do nosso painel do Porto aqui, renúncia fiscal para investimentos em portos e ferrovias deverá ser na casa de 5 bilhões de reais em 5 anos. A informação partiu do ministro Silvio Costa Filho, é uma renúncia também importante, né? Você abre mão daqui para investir ali na frente. Tomara, né? Né? Se isso realmente acontecer, vai ser muito bom. Você vê que eu estou empolgado, né? O ministro está falando e eu estou passando para frente. Eu também estou empolgado com ele. Eu espero que essa empolgação aí não fique só na empolgação mesmo. Não, né? que aconteça, porque se acontecer, eu já falei, se acontecer 50% que o ministro está alardeando, o Brasil já vai dar um salto de qualidade na sua infraestrutura logística e portuária fantástica. Com certeza. A gente começa a pensar que o Brasil, daqui a 10, 15 anos, brigará com os maiores portos do mundo. E só um parênteses, é importante também que o município também se preocupe com isso, né? Como a gente tinha falado antes do programa aqui, o município de Santos, ele parece que ele está à parte de toda essa história. Exato. Que você está falando de infraestrutura. Você quer ver uma que você falou, antes de passar para a participação dos nossos ouvintes também e espectadores? O governo do Rio Grande do Sul diz que precisa acelerar a questão da pavimentação do Porto do Rio Grande, né? E o ministro falou, não, a gente tem recursos para liberar, para ajudar. E o governo do Rio Grande do Sul falou, então vamos fazer já. Então, para que você tenha ideia, as obras de pavimentação do Porto do Rio Grande entram na fase final, com previsão de conclusão para o mês de abril. Mês que vem, gente, mês que vem, abril. E a segunda fase das obras de pavimentação das vias internas do Porto do Rio Grande já alcançaram 89%. Que bom, que notícia boa. E o governo do Rio Grande do Sul falou, está faltando um pouco de dinheiro para concluir a parte do Estado, só que a parte do governo federal, o ministro falou, não, libero já o recurso. Então já alcançaram 89% de obras. Que bom, que bom. Faltando pouco para completar 100%. Com que certeza. É um porto também que também vai crescendo. Sim, ele tem alguns problemas, né, que limitam ele, que é principalmente a questão do tempo, né, tem muito vento, então muitas vezes atrasa a atracação de navios. É o famoso vento meridional lá que tem no Rio Grande do Sul. É o minuano, né? Minuano, meridional, que atinge aquela... Mas é importante que a infraestrutura vá sendo melhorada. Com certeza, é um porto muito importante, né, na região, e se está havendo esse investimento, a cidade precisa muito, porque ela sofreu muito, principalmente no momento em que deixou de ter a construção de navios. Lá, o Antero do Guarujá pergunta, Eduardo, Antero, eu vou primeiro com a Virgínia, depois eu passo a tua pergunta. O Antero está perguntando da infraestrutura que não é feita nem na margem do Guarujá, nem na margem de Santos. Por onde vamos passar caminhões, trens, por onde nós teremos um novo terminal de passageiros, com a cidade de Santos adensada ali em cima e com o Guarujá seguindo o mesmo caminho, né? Principalmente quando a gente fala que o Guarujá terá um aeroporto. Antero, a gente vai voltar aqui e vai comentar, mas Virgínia, participações, por favor. Davi Colantoni, na Europa, quando viaja de navio devido ao mar agitado, o prático chegou de helicóptero, não tinha condições de pegar o navio de lancha. Opa! O Davi, ele fez pelo menos umas 30 viagens a bordo de navio para a Europa e para a Ásia. E aí ele relatou, né, a descida do prático em helicóptero. Devido às condições do tempo, né? Do mar, né? Do mar. Porque também há um risco do prático com o mar muito agitado, porque ele tem que se deslocar da embarcação da praticagem para o navio. Exatamente. Eles sobem no navio. Vice-versa, sim. Tem lá o prático que sobe no navio para orientar, né? E tem o contrário também. Tinha um estado do Brasil, não sei se foi Vitória, que tinha um prático que é muito famoso, que ele ia até a embarcação nadando. Você está brincando. Sério. Nadando? Uma reportagem, depois pesquisa, ele ia nadando, impressionante. Vou pesquisar e te mostro aqui no programa futuro. É isso aí. Porque, por exemplo, aqui nós não temos aqui nós temos um porto, deixa eu classificar e o Emerson me corrige, né? É um porto confinado de Santos. Confinado. Sim, exatamente. A gente não tem o problema do mar aberto entrar aqui. Não temos, Mas tem portos que tem esse problema. Então, como disse o Davi, muito bem lembrado, um porto que seja aberto para o mar, você tendo ali uma variação de maré. Com certeza, é complicado. Até para você fazer a atracação do navio é difícil. Mais complicado. Né? Existem, por exemplo, em Salvador também, a gente vê que existem proteções para evitar esse tipo de situação. Por exemplo, a Refibras, que tem todo um olhar para os contêineres refrigerados, manda um abraço para o Sumido, viu, Virgínia? Eu vou fazer aqui uma promoção. Quem tiver informações do Michael vai ganhar um contêiner da Carrier, né? Michael Pereira, cadê você? Cadê você, né? Michael, que é uma grande figura, você participou conosco aqui. A gente não conseguiu mais falar com o Michael, fiquei sabendo agora pelo Emerson, que ele esteve a trabalho
na Intermodal, já esteve nos Estados Unidos, está trabalhando muito também. Está montando um time de voleibol feminino e masculino junto. Um abraço, brincadeira. Mas, quando a gente pega esse sentido todo, é importante também frisar que, quando a gente fala hidrovia, rodovia, porto, cais, logística, melhorar, a gente vive num país de dimensões continentais. E também outra observação, obras de pavimentação nas cidades. Santos, por exemplo, ou Emerson, a gente tem um porto que está junto à cidade, os armazéns praticamente sumiram, né? Nós não temos mais armazéns quase ali, nós temos áreas destinadas. O ministro também falou que até maio nós teremos ali toda uma organização para a mudança do Concais. Essa mudança do Concais, onde está hoje, na direção da Rodrigues Alves, aqui em Santos, para o Valongo, você acha pertinente, você acha correta, ou você acha que vai criar talvez ali um problema para esse gargalo do porto? Então, se você vê a questão do turismo, se você vê a questão do local ideal para você levar mais turistas, incentivar que o centro realmente seja habitado novamente, que é muito bonito o nosso centro, né? Eu acho maravilhoso. Só que, tecnicamente falando, não seria a situação ideal. Né? Por questões, tanto de acesso das pessoas, estacionamento do centro, porque isso é muito complicado. O centro tem uma área limitada, né? Posição também para a atracação desses navios. Vai prejudicar a operação do canal também. Porque, na verdade, ele vai ficar mais ou menos, não vou dizer, quase no meio do canal. Exatamente. Quase no meio. Exatamente. E você tem entrada e saída de outros tipos de navios. Vai ser bastante complicado. E aí há de se pensar o que deve ser feito também, né? E lembrando também que a gente, quando cita isso, o ministro Silvio Costa Filho decretou aí, nessas últimas participações em eventos, que a Secretaria de Hidrovias, que é esperada, né, já há um bom tempo no Brasil, está sendo criada, ela vem com um segmento aí para 4 bilhões de reais de investimentos federais. A pasta que será divulgada pelo MPOR, né, que é o Ministério dos Portos, ficará responsável pela BR dos Rios. A gente lançou no governo passado, o presidente Bolsonaro, a BR do Mar, que até agora não saiu do papel. E agora, Hidrovias BR dos Rios. Nós poderíamos ter uma logística, ou deveríamos ter a BR do Mar e a BR dos Rios, que é o transporte hidroviário. Pela quantidade de rios que nós temos no nosso país, seria excelente que funcionasse dessa forma. Para a sua área, para a área da logística de frutas, containers refrigerados, ajudaria? Ajudaria. Existe uma operação hoje acontecendo através de barcaça, por exemplo, do Porto de Rio Grande para Triunfo, próximo a Porto Alegre, em barcaça no rio. Então, muita carga escoa, faz esse transporte até o porto e dali ele embarca nos navios e segue. Mas existe um trabalho que está sendo muito bem feito, por sinal, nessa região. Hoje o Brasil opera com quantos portos com uma qualidade boa? Quantos portos nós temos hoje? Mais de 10? Mais, bem mais, com certeza. Com certeza. Eu não tenho o número agora. Uns 15 portos ou mais? Até mais. Chegaremos a quase uns 20. Sim, e operamos bem. Operamos bem. São bons portos, né? Olha aí. Mas... até porque eu estou perguntando aqui, porque o Valério também, de São Vicente, ele pergunta por que os principais portos do mundo nós não temos nenhum porto brasileiro. Segundo ele diz aqui, o Valério, ele já leu, o Brasil estaria aí na 44ª posição em termos de portos mundiais. Eu não tenho esse número agora, mas se você for pegar dos 10 maiores portos, dos 11 maiores portos do mundo, 10 estão na China. 10 estão na China. E o Amarildo fez aquela colocação de infraestrutura que o Emerson respondeu, só para a gente ir para o intervalo. O Amarildo, em relação a gente tem a margem direita de Santos e a esquerda do Guarujá, não é isso? Sim. E aí a gente imaginar que a gente pode crescer muito dos dois lados ainda, o lado do Guarujá ainda tem muita coisa para ser feita. Precisa crescer, né? Na realidade, são os dois lados. Quando a gente fala no Porto de Santos, né, a gente fala... as duas margens. São as duas margens. Então, você precisa... O mesmo trabalho que você tem que fazer aqui em Santos, para essa mobilidade, precisa ser feito também no Guarujá. E está parado lá, né? Há muito tempo, tem muitos projetos, mas que também não saem do papel. O vice-presidente do Brasil e também ministro Geraldo Alckmin esteve na Baixada Santista recentemente, nos últimos dias, e ele fez uma declaração interessante. Eu até anotei aqui para passar para os nossos ouvintes também, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou passar as palavras para não deturpar aqui a palavra Está aqui, ó, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou de avanços com a obra do túnel Santos-Guarujá. Segundo o ministro e presidente, né, vice-presidente do Brasil, será importantíssima a obra do túnel, porque pode eliminar uma das maiores
travessias do mundo, segundo ele, vai eliminar isso através de balsa, através de rodovia, vai aproximar toda uma região que tem ali como foco o Porto de Santos, né? Mas vai atrair principalmente novos investimentos. O vice-presidente Geraldo Alckmin está entendendo que esse túnel vai ser um agregador de investimento, de rapidez, de infraestrutura e de uma logística mais agregada. A gente espera que isso aconteça mesmo, né? No projeto diz que vai poder trafegar caminhão pelo túnel. E se não puder, não adianta nem fazer. Então, isso acontecendo, olha só, você vai integrar as duas cidades de uma forma assim excepcional, né, na logística. Então, com certeza vai atrair investimento, sim. Porque Santos hoje você não tem espaço, né, então você tem que correr para cidades vizinhas. Exato. Guarujá seria uma opção que seria mais próxima em função do túnel. Exato. Além, óbvio, das outras cidades vizinhas, como está acontecendo em São Vicente, Praia Grande, Cubatão, né? Todo mundo virá. Mas sim, com certeza o túnel será muito importante para isso. Eu vou um rápido intervalo, mas como o Emerson falou aqui dentro do nosso painel do Porto, em relação a investimentos, só para você ter uma ideia, a Rumo e a ADP World assinaram um acordo. Sim, um acordo importante, isso, ontem, de 2,5 bilhões de reais para construir novo terminal de grãos e fertilizantes no Porto de Santos. A operação deve começar em meados de 2027, segundo o novo presidente da Rumo, Pedro Palma. Mais um avanço dentro da questão. Um grande avanço. E com a Rumo, ou seja, toda essa safra vai ser escoada via ferrovia. Né? Vai ser muito importante também. Nesse sentido, por exemplo, a gente pode imaginar que grãos é algo que cresce, celulose cresceu demais também no Porto, mas ainda a questão do container no Porto de Santos ainda é muito forte também. É forte porque, inclusive, existem grãos que são containerizados também. Né? Então, o container você pode levar vários tipos de produto por conta da condição de segurança, facilidade com movimentação, distribuição. Né? Então, sempre você vai ter o crescimento das cargas de container. Imaginar um país como o nosso, né, Emerson, com uma costa litorânea enorme, com tantos portos, se a gente não aplicar logística para entrada e saída, a gente está perdendo tempo, né? Com certeza, tempo e dinheiro, né? Muito dinheiro, investimento que o Brasil pode fazer. E só para a gente ir ao intervalo, por exemplo, a Refibras, ela tem uma atenção e tem postos de trabalho e equipes em vários pontos do Brasil, em vários portos. São 28 localidades. 28 né? localidades, Isso, todas portuárias. A maioria em toda a costa brasileira, de Manaus a Rio Grande, e em algumas localidades estratégicas. Manaus a Rio Grande. Manaus a Rio Grande. E algumas localidades estratégicas, como para atender o modal ferroviário, que é Rondonópolis, no Mato Grosso, Cambé e Cascavel, no Paraná. No Paraná, que não tem porto. Não tem porto, mas existe o modal ferroviário, então a gente tem que ter uma base para poder viabilizar essa operação. E também em Petrolina, nós temos uma base grande de atendimento. Petrolina é no Pernambuco. No sertão de Pernambuco. Porque ali é a área onde se produzem principalmente manga e uva. E a distância para os portos é muito grande. Então precisa ter uma equipe para você dar o pronto atendimento nas ali tem toda uma logística para retirar esse produto da produção e colocá-lo numa qualidade muito boa para que ele possa ser... Porque quando você fala em fruta, ela tem tempo de vida. Né? Então, todo o processo tem que casar perfeitamente. Ô Emerson, me dá uma dica aqui para os ouvintes também. Por exemplo, o produtor está lá, produz lá essa manga. Sim. A Refibras dá essa atenção já lá na retirada dele até a chegada do embarque na navio. Isso. A Refibras prepara o container que vai receber essa manga. Container refrigerado. Container refrigerado, faz todos os testes, deixa ele em perfeitas condições para poder carregar essa manga. Aí esse container vai para a planta, nós temos técnicos acompanhando o processo, e ali ele é ligado. Aí ele tem um gerador que vai acoplado nele para manter o container funcionando durante o transporte rodoviário. E aí até o porto dá em torno de 24 horas, 22, 24 horas de transporte até o porto. Aí vamos lá. Dá uma dica aqui de um lugar que essa manga vai do Brasil. Um exemplo, Dubai, por exemplo. Dubai, quantos dias de viagem? Então, aí já é um outro caso, não é um container comum. Aí utilizam um container especial com controle de atmosfera. Então, ele controla os níveis de oxigênio e CO2 interno. Na realidade, ele reduz os níveis de oxigênio para que a fruta ela respire mais lentamente e ela entre em processo de hibernação. Eu ia citar. Na verdade, ela vai não refrigerar, ela vai hibernada. Isso, ela vai... Claro, o controle de refrigeração é importante para não ter bactéria. Isso. E a questão do controle atmosférico para você prolongar a vida dela. A Refibras mantém lá um técnico para que ele dê atenção, para que não tenha nenhuma falha durante todo esse percurso. Atenção total. E isso é feito com a manga, né, lá no Nordeste, e agora a gente faz isso com avocado também, com abacate, que sai de Araçatuba. Avocado, você? Isso. Ele sai de Araçatuba e embarca principalmente no Porto de Santos. Araçatuba, que é um calor danado, né? E produz abacate. Aí quando o sheik abre lá a frutinha dele na mesa, ele vai falar, nossa, foi colhida hoje, né? É isso aí.
Foi colhida Às vezes você hoje. tem uma distância, um transit time que a gente cita de 40 dias até chegar ao destino final, e a fruta chega em perfeitas condições, como se tivesse acabado de ser colhida. Ô, Virgínia, imaginar que a fruta viajou 40 dias, chega à mesa do Sheik lá em Dubai, já até aproveitar e mandar um abraço para o Renato de Castro, né, amicíssimo aí do nosso querido Marcos Muniz, que vive em Dubai, que eles comem a fruta, parece colhida no pé, né, Emerson? Exatamente. Com esse trabalho Por conta fantástico. dessa tecnologia que existe para poder conservar melhor a fruta, né? E ter condições de uma fruta sair daqui, ter 40 dias de viagem e chegar com qualidade Eu gostaria, do outro lado se do mundo. possível fosse um dia, poder gravar isso em vídeo, se o Emerson um dia nos possibilitar, de fazer uma entrevista com o Emerson, em loco, né? Gravar isso, assim, um contâneo, e mostrar, para a gente mostrar para o mundo inteiro como nós, brasileiros, somos capazes, né? Com certeza. Como temos empresas profissionais e capazes, porque muita gente come as nossas frutas no mundo inteiro, mas para comer elas têm que sair daqui e chegar lá, né? Com certeza. E aí eu cito o exemplo do abacate agora, que a safra está ocorrendo nesse momento. Ela vai agora de final de março até maio. E são em torno de 600 contêineres de abacate com essa tecnologia aplicada para poder mandar para fora. Olha aí, é importante frisar. Então, e como a gente pode ter essa capacidade tecnológica de produção também, né? Com uma sensação de que a gente tem crescimento. Só para aproveitar também, passando mais informação, hoje, né, nessa quarta-feira, nós temos um momento importante também, não em cima d'água, mas embaixo d'água, viu, Emerson, Virgínia? O submarino Toneleiro vai ser batizado nesta quarta-feira em Itaguaí. Você conhece bem Itaguaí, né? Sim, o André, que escuta a gente também, é de lá. Alô, André, aí Itaguaí, no Rio de Janeiro. Será o terceiro submarino construído totalmente no Brasil, uma parceria do Brasil com a França. Vale lembrar que o Macron está no Brasil. Sim. Está no Brasil, está lá no Nordeste. Chegou, né? E ao lado do presidente Lula, estará batizando, né, esse navio. Esse navio vai ser batizado pela esposa do presidente. Não sei a necessidade de usar a primeira-dama, né? Mas escolher a primeira-dama, acho que poderia ser alguma autoridade, o próprio presidente, o Macron, nessa parceria. E esse processo de construção desse terceiro submarino brasileiro, fabricado totalmente no Brasil, foi um investimento aí dos dois países, né, parceria Brasil-França, sabe na hora de quantos bilhões? 40 bilhões de reais. Nossa. Então, será um submarino que não é um submarino nuclear, esse submarino é convencional, ele tem uma propulsão diesel-elétrica, construído totalmente estaleiro brasileiro. Mas é um avanço, né, da nossa indústria naval, e o Macron foi convidado pela parceria do Brasil com a França para produzir esse terceiro submarino totalmente feito no Brasil. Ou seja, o valor do investimento desse submarino é quase o que se quer investir em todos os portos do Brasil. E tu tirou da cachola, que eu ia falar aqui, 40 bi só no submarino, e a gente está falando em 50 bilhões agora para os portos, avançando em 78, mas só é caro esse negócio aí. É muita grana, hein? É caro, viu? Fica caro. O presidente também anunciou que quer investir numa parceria com a França, que a França tem um agronegócio também forte, mas está de olho na indústria bélica, né? E o que o Brasil produz em parceria? Aviões de combate. Nós temos aqui, para quem não sabe, o Brasil tem a Engebras, que produz veículos, nós temos também em São José dos Campos a Embraer, e nós temos também na região a Elibras, que produz helicópteros militares. Sim. Então o Brasil tem um potencial, a gente precisa de investimento fazer com que isso funcione. Às 9 horas e 39 minutos, nós vamos ao intervalo, caminhando para o final, parabenizando aqui, né? Nós vamos responder na volta, o nosso querido Emerson responde lá, a pergunta do nosso ouvinte do Guarujá também, e só lembrando que nós temos também informação em relação à questão portuária do Brasil. Na volta eu falo, senão a gente estoura o tempo aqui, e eu falo demais e acabo perdendo aqui o nosso intervalo, eu volto já, não saia daí. Participação. André Costa, bom dia. Hoje o Lula estará aqui, que felicidade, kkk. Kleber Anacleto, bom dia. Emerson, como o tema abordado sobre fruta e tirando dúvidas dos amigos e parceiros comerciais, comentar sobre a importância do Gen 7, além disso, pontuar a diferença entre Gen 7, Clip-On e Underslang. Estamos acompanhando de Itajaí, Santa Catarina. Abraços a todos. Opa, um abraço aí. Então, na volta, se precisar, repete de novo. O Emerson vai só para o intervalo, o Emerson volta direto, já vai voltar. O Emerson vai virar apresentador. Já volta com ele para responder essas colocações muito pertinentes também, né? E só lembrando aqui, antes do nosso intervalo, em relação a outros investimentos,
A gente na volta comenta isso. Vamos ao intervalo rapidinho. Vou tomar até outro café e o Emerson responde as perguntas aí do pessoal que participou. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E ó, vindo a Santos, dá um toque do Emerson, participa com a gente aqui do painel do Porto. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Então só responde, perfeito.
Às 9h45, parte final do programa, só com as despedidas, mas antes de despedir aqui com o nosso Emerson, ele vai dar o palpite antes de ir embora de Santos e Bragantino, que ele vai falar do jogo de amanhã também, mas ele tem perguntas para responder dos nossos queridos ouvintes e amigos internautas que mandaram perguntas. Repete para o Emerson, para que ele possa responder direitinho, Virgínia, por gentileza. É do Kleber Anacleto. Emerson, como o tema abordado sobre fruta e tirando dúvidas dos amigos e parceiros comerciais, comentar sobre a importância do Ginseng, além disso, pontuar a diferença entre Ginseng, Clip-On e Anderslang. Anderslang, isso. Estamos acompanhando Itajaí, Santa Catarina. É um tipo de equipamento que está crescendo muito a utilização no país. Porque quando a gente fala em contêiner refrigerado, ele é uma máquina que funciona com 460 volts. Ele precisa ter uma fonte. Só quando ele está sendo transportado pelo caminhão, não tem essa fonte de energia. Então, existem geradores desenvolvidos especialmente para manter esse container em funcionamento. Esse gerador é acoplado ao container? Isso. Até você tinha um containerzinho aqui. Eu tenho ainda. Ele vai voltar aqui em breve, a gente vai ter... Então, aqui ele é o clip-on. Né? Então, ele vai acoplado no container e mantém ele ligado, principalmente quando transporta fruta, farmacêuticos. Né? Então, ele precisa estar ligado o tempo inteiro. E pela nova legislação... Ele é movido ao quê? A diesel? A diesel. Né? Pela nova legislação... Então, outros produtos precisam ser transportados também com refrigeração em funcionamento. Perfeito. Né? Então, está crescendo muito a utilização. E, além desse clip-on, tem o Anderslang, que é o mesmo equipamento, só que ele foi desenvolvido para ficar embaixo da carreta. Então, ele é fixo. Então, são as carretas próprias para levar container refrigerado. Perfeito. Então, eles colocam o container na carreta, lá ele tem uma fonte de alimentação, ele vai funcionando durante toda a viagem. O que vai facilitar. Inclusive, muita carga vem do Paraguai, da própria JBS, de carne resfriada, que vem com o Gen 7 ligado, do Paraguai até o Porto de Santos. Olha aí. Bom, era essa a pergunta, né, Virgínia? Isso. Olha, quero agradecer demais a participação dos ouvintes aí. Já que você falou de Itajaí, mandar um abraço para o Wellington também, que mora em Itajaí, não está mais trabalhando na área portuária, mas vamos torcer aí que Itajaí possa voltar a produzir também, tem um porto interessante também. O pessoal está trabalhando bastante lá para tentar reerguer o porto lá e também para finalizar a obra lá da margem de navegantes. Você sabe que o Wellington me convidou para ir morar lá, falou, vem morar em Itajaí para falar de porto aqui, quem sabe vocês não tragam sorte. Quem sabe, né? É bom lá, hein? Quem sabe, é bom. Eu gosto muito de Itajaí. Eu não conheço Itajaí, passamos perto agora no final do ano, mas disse que é muito bom, né? É, muito bom. Itajaí, já fomos? Eu já... tá. Que é bom, é próximo. Emerson Dias, engenheiro, gerente da Refibras, leve o nosso abraço a toda a equipe, lá a direção, parabéns pelo trabalho, boa Páscoa, bom feriado agora de sexta-feira, se é que vai descansar um pouco, né? E obrigado pelos conhecimentos, em breve vamos trazer imagens aqui também com o Emerson vamos explicar bem como é que funciona o container reefer, vamos explicar muita coisa em loco, vamos mostrar muita coisa para vocês da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, em termos de logística portuária, aqui no nosso painel do Porto. Emerson, sempre uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha, agradeço mais uma vez pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês, a participação do pessoal também é bem interessante, e sempre que quiser pode chamar que a gente está à disposição. Mas nós vamos combinar aquelas sonoras lá em loco, vamos tirar algumas dúvidas das pessoas, vamos mostrar o que é certo e o que não é certo. Perfeito. Você vai me ajudar a construir isso. Vamos que vamos. Na verdade, ele que vai fazer, né? Eu só vou perguntar. E perguntar não ofende para aprender, porque a gente quer ensinar a você tudo que funciona e como funciona, mostrar esse gigantismo do Brasil. Hoje à noite lá em Itaquera, é até esquisito falar, né? Hoje à noite em Itaquera. É difícil, né? Santos e Bragantino, Red Bull Bragantino. Seria a oportunidade que eu poderia ter para conhecer aquele estádio, que é a única forma de eu ir lá, mas tudo bem, né? Não vai ser dessa vez, né? Fica para a próxima. Minha opinião, 1-0 Santos está ótimo. 1-0. E vamos para a final brigar com o Palmeiras. Até gol contra. Com certeza. Na hora de ganhar, até gol contra. Tá aí, ó. Serão 2 jogos difíceis. O Palmeiras vai enfrentar amanhã, na sua casa, o Novo Horizontino. Grande jogo também. Hoje um grande jogo. Esperamos que tenhamos 2 grandes jogos. Há quem diga que teremos Santos e Palmeiras na final. Há quem queira que seja Bragantino e Novo Horizontino. Acho que para coroar o Campeonato Paulista seria bacana os 2 grandes, né? Santos e Palmeiras chegar na final. E o Santos sendo campeão porque nós merecemos, né? A gente está sofrendo muito. Aí é aquilo, o torcedor do Santos está ávido aí por um título. Quem sabe, né? Quem sabe é a esperança última que morre. Vamos aí, vamos embora, né? Programa dessa quarta-feira. Estaremos de volta amanhã na quinta-feira e sexta-feira também com um programa especial para você neste feriado de Semana Santa também. Um abraço, feliz Páscoa a todos aí. A todos, é isso aí, ó. Comam chocolates na sexta-feira. Especial YouTube. Opa, a Virgínia acabou de me confirmar agora, então. Nós, cada final de semana, tem um especial aqui no palco das Grandes Estrelas, o palco da Rádio Star News. Nesse final de semana, sábado e domingo, especial da banda
irlandesa, viu, gente? A gente acha que é inglês, não, mas é irlandesa. Banda chefiada e comandada por Monovox, que é o YouTube Show. Fizeram agora recentemente uma tour lá em Las Vegas, na Esfera, né? Esfera. Show de bola, grande show. Então, YouTube na Rádio Star News. Vambora, Virgínia. Vamos embora. Tchau. Ótimo dia. Tchau, a gente tchau. volta amanhã. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.